nome é Esther Guise, sou professora aqui da Casper, do curso de Jornalismo e Rádio e TV, alguns de vocês já me conhecem. Eu tenho a honra de abrir esse ciclo de debates do Centro Acadêmico Vladimir Herzog. Melhorou. Boa tarde a todos e todas. Tenho a honra de abrir o ciclo de debates sobre política e que antecede os debates eleitorais, antecede as eleições desse ano, de outubro e novembro. E eu tenho a honra aqui de dividir a mesa com a professora Simone Diniz e o professor João Pechansky, já vou apresentá-los. Essa é uma organização do Centro Acadêmico Vladimir Herzog e da Coordenadoria de Cultura Geral. Serão vários debates que começam hoje discutindo política, mulheres na política, o que é política hoje. Então a gente tem uma série que tem vários programados, os temas ainda não estão todos definidos, mas haverá toda segunda-feira, às 5h30 da tarde, uma série de debates, estão todos convidados a continuar. Hoje a gente tem a honra de ter a professora Simone Diniz, que é professora da Universidade Federal do ABC, cientista política e também pesquisadora do CNPq. Ela vai discutir um pouquinho com a gente. O João Pechansky, ele é doutorando na Universidade de Wisconsin, em Madison, professor de ciência política da casa e cientista político, professor do curso de jornalismo. A gente vai começar o debate. E para começar, para aquecer, antes de passar, não vou demorar muito, para passar a palavra já para a professora Simone e começar a conversa, vou só apresentar um pouquinho. O tema do debate de hoje é o que é política. Não à toa estamos discutindo o que é política hoje, às vésperas da eleição de 2014. Política discute, talvez, enfim, pensar política é pensar nas formas de exercício de poder na sociedade, não só na sociedade brasileira, mas nas sociedades. Alguns restringem, enfim, há um debate sobre se esse exercício de poder se restringe ou sempre está em diálogo com as instituições do Estado, ou se não, ou se a política transcende e discute também o papel da mídia, o poder da mídia. A gente está numa faculdade de comunicação social, o papel que a mídia exerce, se ela exerce algum poder, o lobby de empresas, por exemplo, o lobby não regulamentado no Brasil, regulamentado em outros países, a força dos movimentos sociais, no debate público, enfim, tudo isso e com muita força as instituições do Estado. Não à toa estamos discutindo as vésperas de um processo eleitoral, muito embora as instituições do Estado estejam sempre sendo questionadas, principalmente num momento político em que a legitimidade da forma de representação dessas nossas instituições, do nosso sistema político, muitas vezes sejam colocadas em xeque, né? A gente tem, por exemplo, uma crescente porcentagem, saiu recentemente uma pesquisa da Datafolha, uma crescente porcentagem de pessoas que são a favor do voto facultativo. Em sistemas políticos em que o voto é facultativo, há uma grande quantidade de pessoas que se abstêm de participar da política institucional, se abstêm de escolher seus representantes. Por que isso acontece? É uma questão que a ciência política se coloca. Além do alto índice de abstenção, também tem o alto índice de votos brancos e nulos. As manifestações de junho, impossível esquecer, também são manifestações que dialogam com o sistema político, mas também, em alguma medida, o questionam, né? E a gente faz essa discussão menos de uma semana após a morte do Eduardo Campos, que também certamente mexe no cenário político institucional estricto sensu, né, nas eleições que estão se aproximando, então também é pano de fundo do nosso debate hoje. Como questões, talvez, para os convidados, eu deixo, além da questão, tema da palestra, o que é política hoje, ou quais são os espaços onde se faz política hoje, também quais são as polarizações. Se faz sentido fazer política, se faz sentido discutir o que é política, saber o que é o poder e onde ele está sendo exercido, exercer o poder para quê? Com qual projeto de sociedade, com qual horizonte, com qual utopia se alcançar, com qual desejos de organização, formas de organização da sociedade se quer realizar, e daí pensar, faz sentido a polarização ainda hoje, esquerda e direita? O que essa polarização significa? Esquerda e direita, liberdade e igualdade estão envolvidas nela,
Pautas distributivas, pautas identitárias, é preciso distribuir a riqueza na sociedade, é preciso reconhecer grupos minoritários, o que está em debate do ponto de vista de conteúdo na política e, enfim, onde se faz política, o que é a política e quais são os principais temas que estão em debate no cenário atual. Acho que são os temas que compõem as preocupações dessa mesa de hoje, que abre o ciclo de debate pré-eleitoral, organizado pelo Centro Acadêmico Vladimir Herzog e pela Coordenadoria de Cultura Geral. Sem mais me alongar, passo a palavra para a professora Simone Diniz, professora, repetindo, cientista política, professora da Universidade Federal do ABC, que vai trazer suas contribuições para esse debate. Obrigada. Bom, eu não estou familiarizada com o microfone, então me causa já um primeiro estranhamento. Mas quero agradecer o gentil convite do Centro Acadêmico e do professor João, que eu viesse aqui conversar um pouco com vocês. Quero agradecer as gentis palavras da Esther e agradecer a presença de vocês também. Bom, no convite que eu recebi, o anúncio era do tema do seminário, que é a política no Brasil e como os poderes funcionam, né? Então, foi nessa direção que eu organizei a minha palestra, por conta de trabalhar com instituições políticas, trabalho com a minha linha de pesquisa, é uma ponte, é uma área interdisciplinar entre a ciência política, o estudo das instituições e as políticas públicas, e eu achei que valeria a pena iniciar o debate conversando um pouco como é que os poderes no Brasil se articulam, como se dá essa interação entre poder executivo e poder legislativo, né? E o roteiro que eu fiz, eu espero que seja possível a gente conversar um pouco. Eu fui bastante conservadora na organização da palestra, porque eu vou iniciar conversando um pouco com vocês sobre o debate que está presente na literatura, porque eu imaginei que, por ser uma faculdade de comunicação, talvez o debate no âmbito da ciência política poderia ser um ponto interessante para a gente começar a conversa. Bom, no início dos anos 90, então próximo ali do processo de redemocratização, né? Abertura política, redemocratização, Constituição de 88 e finalmente a eleição de 89. O diagnóstico naquele momento sobre as perspectivas do Brasil se tornar uma democracia consolidada eram bastante pessimistas, pautado em boa medida por conta do triste episódio do nosso período democrático anterior, de 45 a 64, no sentido de que a nossa primeira experiência democrática para valer, né, foi interrompida com um golpe militar. E o diagnóstico, no início dos anos 90, era bastante pessimista no sentido de que o Brasil não dava sinais, do ponto de vista institucional, que conseguiria transitar daquele processo de transição para uma democracia consolidada. Basicamente porque 3 características do nosso sistema institucional, que existiam em 46 e 64, foram mantidos no pós-88, que é o presidencialismo, o sistema federativo e o sistema proporcional. Então, as análises no âmbito da ciência política nacional e também de brasilianistas era bastante pessimista, no sentido de... Porque esse debate também veio acompanhado de uma discussão sobre sistemas de governo, parlamentarismo e presidencialismo. E um cientista, na verdade ele é espanhol, mas está radicado nos Estados Unidos, escreveu um texto que orientou, em boa medida, a discussão sobre parlamentarismo aqui no Brasil. E nesse texto ele recomendava que, para novas democracias, era interessante se adotar um sistema parlamentarista, porque o presidencialismo, o único caso bem sucedido de presidencialismo que existia
era o caso norte-americano, embora ele coloque numa nota de rodapé que não caberia no espaço do paper discutir as razões que levaram os Estados Unidos a ser uma democracia consolidada, quer dizer, uma justificativa tipicamente acadêmica, à lá saída leão da montanha, né? Eu não quero entrar num tema muito espinhoso, eu só menciono e a vida segue. Então, o fato é que no Brasil a gente tinha esse debate. E no contexto interno, a economia e os indicadores sociais do Brasil eram bastante ruins. Bom, a experiência de governo Sarney e a experiência de governo Collor parecia simplesmente comprovar a trágica profecia, né? Que a gente teria sérios problemas, ou de instabilidade política, ou que dificilmente a gente conseguiria estabilizar a economia e gerar bons indicadores econômicos e sociais. Pois bem, nesse mesmo período, ainda na primeira década de 90, os primeiros anos da década de 90, abre-se uma outra frente de pesquisa, muito pautada pela ciência política norte-americana, e que passa a questionar o fato do sistema presidencialista ser abordado como um caso único. Então, aceita-se que no parlamentarismo há parlamentarismos, então existe o caso britânico, o caso alemão, o caso francês, mas o presidencialismo era como se só houvesse um único registro, o presidencialismo norte-americano. E uma agenda de pesquisa do início dos anos 90 parte justamente desse questionamento. Bom, por que só um tipo de presidencialismo? Por que também não podemos falar de presidencialismos, né? E é uma agenda de pesquisa que se volta para a América Latina. E uma série de estudos começam a serem feitos sobre o Brasil, mas também sobre Argentina, Chile, Uruguai e por aí afora. E essa agenda externa de pesquisa para nós foi muito importante, porque na mesma época que no Brasil a gente inicia também uma nova agenda de pesquisa, se questionando o quanto esse diagnóstico de que as nossas instituições políticas necessariamente não se apresentariam de forma razoável para que a gente pudesse enfrentar os nossos problemas e as nossas políticas públicas. Essa agenda de pesquisa passa a olhar exatamente como os poderes funcionam, qual é o tipo de interação que se dá entre executivo e legislativo no Brasil. Porque o diagnóstico anterior, como eu disse a vocês, era um diagnóstico bastante pessimista e, na sua essência, por vezes contraditório. Porque ele partia do pressuposto que, muitas vezes, o executivo não conseguia implementar reformas ou implementar boas políticas públicas, porque era refém de um legislativo clientelístico, particularista e por aí afora. E, muitas vezes, paralelo a esse diagnóstico, vinha uma percepção de que o nosso executivo pós-88 era um executivo quase que todo-poderoso, imperial, que poderia legislar e produzir políticas à revelia do legislativo, que ele poderia usurpar os poderes legislativos. Então vejam, tanto um quanto o outro são argumentos bastante negativos em relação ao diagnóstico das instituições políticas, né? Ou o executivo é visto como um poder frágil e que que seria refém de um legislativo particularista, paroquialista, etc., ou ele é um executivo todo-poderoso que pode legislar passando por cima do Congresso, especialmente porque pós-88 a gente teve uma série de prerrogativas constitucionais que fortalecem o poder do Executivo. Por exemplo, governar via medida provisória. Pois bem, nesse plano de fundo veio então uma nova agenda de pesquisa
preocupado, tendo como objetivo olhar como os poderes efetivamente funcionam, como se dá a interação entre esses poderes, não partindo de uma análise da arena eleitoral, mas olhando efetivamente o Congresso por dentro, né? Tentando desbravar o que era aquela terra incógnita. E essa agenda de pesquisa, ela trouxe resultados muito curiosos, questionando e derrubando, na verdade, parte dos pressupostos que até então vinham sendo apresentados. A ideia de que o executivo não conseguia governar, ou não conseguia produzir políticas, porque o legislativo criava problemas, esse diagnóstico cai por terra. As pesquisas revelam que a taxa de sucesso do executivo, ou seja, de tudo aquilo que ele manda para o parlamento, e o quanto disso é aprovado, o quanto da sua agenda é aprovada, bate na casa dos 90%. Esses resultados, na verdade, mesmo agora, é uma pesquisa que começou em 94, ela ainda existe, né? Esses dados que eu estou me referindo especificamente, eles são de 89 até 2001, mas eu chequei com os coordenadores da pesquisa e essa taxa se mantém, né? E a taxa de produção legal, de iniciativa do executivo, está na ordem de 85%. Ou seja, o diagnóstico de que o país enfrentava uma crise de governabilidade, que o executivo não conseguiria levar adiante a sua agenda de pesquisa, passa a ser fortemente questionado. Do ponto de vista dos partidos, o diagnóstico, por conta do nosso sistema eleitoral, era de que os partidos são indisciplinados. Ou seja, uma vez eleito, o parlamentar chega na Câmara ou no Senado e vota exatamente como ele quer, não levando em consideração as diretrizes partidárias. E essa mesma pesquisa mostra graus bastante significativos de disciplina partidária. Embora a gente tenha um sistema multipartidário, há um alinhamento, parece que claro, no Congresso, em relação ao comportamento dos partidos, entre uma direita, um centro e uma esquerda. O acompanhamento das votações nominais deixava muito claro que havia esses três blocos ideológicos atuando no parlamento. Bom, o que explica então o sucesso do executivo? O que explica o sucesso do executivo para essa vertente que inicia essa agenda de pesquisa é o fato do executivo, por conta da nossa Constituição de 88, ele ter uma série de prerrogativas legislativas que o favorecem. Então, ele concorre com o legislativo na produção de políticas. Ou seja, tanto o executivo quanto o legislativo podem apresentar propostas, projetos de leis sobre os mais variados temas de políticas públicas. Mas o executivo sai na frente, porque há certas áreas que só ele pode legislar. Por exemplo, em relação a questões administrativas e ao orçamento público. O legislativo, em relação ao orçamento, ele pode apresentar emendas, mas essas emendas, elas, primeiro que elas incidem sobre uma parte muito pequena do montante do orçamento. E essas emendas, até então, elas não têm a característica de serem mandatárias. Ou seja, o legislativo aprova e necessariamente aquela emenda tem que ser executada imediatamente, né? Então, o que favorece a ação do executivo? Poderes legislativos que lhe dão a prerrogativa de legislar sobre as mais diferentes políticas públicas. O instrumento de medida provisória é claramente um recurso muito favorável à ação do executivo, mas além disso, eu não gosto da expressão, mas ela virou lugar comum na ciência política, no sentido de que o sistema político brasileiro funciona na base de um presidencialismo de coalição. Eu não gosto da expressão porque a gente também tem parlamentarismos de coalizão.
coalizões. Então dá a impressão que é um presidencialismo de coalizão, é um presidencialismo, é mais uma jabuticaba, só tem aqui. Não é verdade. Né? O fato é, Sarney foi um governo muito complicado por conta, né, da situação crítica do país. O governo Collor, quando chegou ao poder, era um governo minoritário, não era um governo preocupado em montar uma ampla maioria. Quando ele começa a sofrer algumas derrotas no parlamento, depois de alguns meses que já estava no poder, é que ele resolve convidar o PMDB e incorporar figuras do antigo PFL para compor o governo, mas o fato é que, recém-chegado, o governo era um governo minoritário. E foi um governo muito complicado. Eu não defendo a ideia de que ele foi complicado porque era um governo minoritário. Eu acho que foi um governo complicado porque o chefe, né, do Poder Executivo adotou posturas e decisões bastante complicadas. Mas o fato é, depois do Collor, os nossos presidentes montaram governos compondo uma maioria, portanto, convocando outros partidos políticos a participarem do governo e formando, portanto, governos de coalizão. O que explica o predomínio do executivo na produção de políticas públicas? Poderes institucionais, prerrogativa exclusiva de legislar em algumas áreas, poder de decreto, legislar por medida provisória, mas também o fato de contar com uma base de apoio no Congresso, uma maioria no Congresso. E uma maioria no Congresso que, em comunhão com o Executivo, controlam a agenda legislativa. Entra na pauta de votação o que a base governista quer que entre. Um projeto encaminhado para uma determinada comissão pode sair dessa comissão sem parecer e ir para plenário. Por quê? Porque a base do governo assim o quer. Então, essa agenda de pesquisa, ela mostra para a gente, olha, não há problemas em termos institucionais que levem necessariamente a uma situação de instabilidade política. É possível sim governar o país e, utilizando-se desses recursos, não são recursos escusos, são recursos institucionais e que, portanto, é possível levar adiante uma determinada agenda de governo. Bom, a partir daí, a literatura no Brasil ela se polariza bastante até, porque, primeiro que essa pesquisa ela traz dados bastante instigantes, né? Ela mostra uma situação oposta do que a nossa intuição nos diz sobre o comportamento dos partidos políticos. Eles mostram que tem disciplina partidária, enfim, que tem uma base política ali dando apoio. Uma outra vertente da literatura vai questionar bastante essas conclusões. E esse questionamento ele é muito bem fundamentado, porque essa primeira leva de pesquisa ela se baseou na iniciativa das políticas públicas. Quem iniciou o debate, né, quem propôs efetivamente, do ponto de vista formal, determinada proposta. E ela não dá conta da participação do legislativo via, por exemplo, emendas. Ela não dá conta de um comportamento indisciplinado em caso de propostas que não passaram por votação nominal, porque aí você não tem como verificar empiricamente. Ela não dá conta, por exemplo, de explicar por que tantas propostas normativas, né, tantos projetos de leis sofrem vetos presidenciais e que, portanto, a explicação de supremacia ou de predominância do Poder Executivo ela precisaria ser questionada. E que, na verdade, é um sistema presidencialista que funciona à base de coalizão, mas que é muito dependente da oferta de cargos, da execução de emendas orçamentárias para conseguir apoio do legislativo às propostas do executivo
e que, portanto, talvez fosse o caso, sim, da gente pensar de uma forma mais convicta ou mais incisiva sobre a necessidade de uma reforma política. Pois bem, como é que eu me situo nesse debate? Eu acho que a primeira agenda de pesquisa trouxe contribuições bastante significativas, mas eu também reconheço que ela deixou espaço ou ainda há margem para a gente poder desenvolver uma outra agenda de pesquisa. Da forma como a literatura tem tratado, me parece que ela reforça uma visão negativa que a gente tem dos nossos partidos políticos e dos nossos políticos de uma forma geral. O Brasil ele tem essa característica, né, de uma predominância do poder executivo. Não é uma jabuticaba, é um fenômeno, especialmente pós-Segunda Guerra, de fortalecimento dos poderes executivos no mundo. Inúmeros países passaram por reformas constitucionais no sentido de dotar o seu executivo de maiores poderes. No caso do Brasil, o que é complicado é que, desde que o Brasil começa a se organizar como Estado, eu estou falando basicamente do período de 30, que é quando você tem a adoção de princípios mais racionais, de uma burocratização do próprio Estado, desde essa época, o Brasil sempre teve muita dificuldade ou até mesmo uma certa aversão em lidar com a questão da representação popular, da representação política ou mesmo da representação de movimentos populares. Então a gente vem, nesse pós-30, criando uma estrutura institucional que não valoriza a atuação de partido político, não valoriza a atuação de representantes populares. Qual é a resposta, qual é a ação que liga eleitor e representante? É via produção de políticas. E a produção de políticas no Brasil, ela é primordialmente marcada pela ação do Executivo, pela centralização das questões no Poder Executivo e nas suas agências burocráticas. Isso aconteceu em 30, durante o período da ditadura Vargas, isso acontece no período democrático de 45 a 64. A diferença é que nesse período, 45 a 64, o Legislativo tinha um pouco mais de margem de ação e de atuação na produção de políticas. O fato é que no pós-88, apesar de toda uma mobilização no sentido de devolver ao Legislativo prerrogativas que ele tinha perdido durante o período militar, o nosso Legislativo ainda ficou bastante aquém em termos de prerrogativas de produção de políticas. Até porque produção de políticas, muitas vezes, de políticas públicas, muitas vezes implica em gastos. E o Legislativo tem uma limitação constitucional. Ele não pode criar, por exemplo, no orçamento, não pode apresentar emendas que criem maiores despesas para o governo. E no plano político ordinário, né, do processo legislativo ordinário, você tem uma disputa entre os próprios parlamentares no sentido de tentarem aprovarem a sua proposta de política. A gente não tem mecanismos de coordenação coletiva no sentido de filtrar que tipo de proposta apresentada por um parlamentar pode ter algum mecanismo de prioridade, coisas desse tipo. Então, na verdade, o que a gente tem hoje, pós-redemocratização, é um legislativo que, de fato, ele pode fazer muito pouco em termos de ofertar políticas públicas, por conta dessas restrições. Mas há um aspecto que a agenda da ciência política ainda precisa avançar. E eu acho que essa carência de estudos acaba reforçando uma visão bastante negativa dos nossos partidos. A gente não sabe efetivamente o que os partidos fazem dentro do parlamento em termos de terem uma atuação mais positiva. O que a gente sabe, e é bom que a gente saiba, é
as coisas ruins que normalmente os parlamentares fazem. Então, políticas de clientela, desvio daqui e de lá. Então, a gente tem uma carência de informação no sentido de conhecer com maior acuidade a atividade parlamentar. E, por outro lado, nessa experiência democrática, de maior possibilidade de investigação e mesmo de crítica, a gente tem um bom acesso às questões negativas e fica aquele desconforto diante de um país que tem níveis de desigualdades bastante acentuados e um legislativo que a gente sabe que sai caro para a sua manutenção do ponto de vista orçamentário e que dá a entender que ele não responde, portanto, aos nossos anseios ou aquilo que a gente esperaria da nossa classe política. Para encerrar, eu diria apenas que, na verdade, eu faço um convite a vocês. Não fiquem apenas com o lado negativo das nossas instituições políticas. Pode ser uma posição conservadora, mas eu não consigo imaginar um convívio em sociedade sem instituições políticas. Me desculpem, mas enfim, o meu lado pragmático me leva a essa posição. E eu diria, mais do que um convite, há sim, dentro das nossas casas políticas, pessoas comprometidas, indivíduos e também partidos comprometidos com, não vou usar um termo burkeano de boa política pública, né? Porque é difícil definir qual é a boa política pública, mas há uma série de indicações, a gente precisa pesquisar, mas há sim uma série de indicações de apresentação de propostas de leis, leis que foram aprovadas, portanto se tornaram políticas públicas, que são sim de origem dos parlamentares. O que a gente precisa fazer é investigar mais. Tem coisas ruins e eu acho que, de fato, a gente precisa pensar em algumas modalidades de reforma para aperfeiçoar esse sistema, tanto na arena eleitoral, quanto mesmo internamente na arena do legislativo. Mas eu acho que fica o convite. O que a gente precisa é entender um pouco melhor a dinâmica de funcionamento das nossas instituições, a interação entre os poderes, e estar aqui é uma oportunidade de convidá-los a participar dessa jornada comigo. Obrigada. Muito obrigada, professora Simone. A professora ela fez um panorama e uma análise profunda das relações entre os poderes, principalmente executivo e legislativo, tanto histórico quanto atual. Acho que deu uma aula para a gente sobre poderes, eu que dou aula para o jornalismo sobre instituições do Estado, achei muito interessante. E reforçar que a gente está numa faculdade de comunicação social, de jornalismo, e muitas vezes a gente se ressente da cobertura jornalística em que a parte positiva da política fica ausente, né? Às vezes está em discussão, eu sou militante do direito à educação, então plano municipal de educação, plano nacional de educação, e é só escândalo, né? O noticiário se ressente da falta de cobertura mais aprofundada sobre as pautas positivas que estão sendo discutidas no Congresso e na política. Então, o apelo e o convite da professora certamente são o apelo e os convites dos professores de ciência política e dos professores de direito da casa. Eu tinha 2 perguntas para você, mas eu acho que eu deixo para o final. Eu tinha, enfim, para esquentar o debate, e já agradeço muito a sua fala, e já passo a palavra para o professor João. Boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo convite, obrigado especificamente a Beatriz, que conversou comigo em nome do Centro Acadêmico. Obrigado à Coordenadoria de Cultura Geral, obrigado a Esther e obrigado à professora Simone Diniz por ter vindo. Fico aqui numa situação um pouco incômoda, pareço aquele estudante que vai apresentar o trabalho na frente do professor, porque a professora Simone foi minha professora, então aquele antes de se tornar professora da Federal do ABC e pesquisadora do CNPq, ela era professora na USP quando eu estava. Então,
qualquer coisa você puxa minha orelha. Mas eu vou fazer o lado negativo. Quando eu conversei com a Beatriz, o convite, o modo como eu me formulou o convite, como eu elaborei, foi um pouco para discutir o que acontece na política brasileira antes de efetivamente ocorrer as decisões em torno do poder. É a luta pelo poder. E a luta pelo poder no Brasil, basicamente, é a luta dentro das eleições. Na ciência política, há uma lei divina quase, que diz que as regras do jogo, as instituições, determinam as estratégias das pessoas que participam do jogo. Basicamente, no campo da política eleitoral, isso quer dizer que as regras eleitorais vão determinar como partidos, candidatos e eleitores vão se comportar dentro do espaço onde essas regras existem. Uma interpretação forte dessa lei, como eu disse, divina, dentro da ciência política, é que tudo se define pelas regras. As regras existem, elas dizem como cada um desses atores vai se comportar, e esses atores se comportam como as regras diziam, ou a partir das quais a gente conseguia predizer o comportamento desses atores. Isso é uma visão bastante determinista da nossa vida em sociedade, onde nós simplesmente, quando entramos no jogo político eleitoral, ligamos um computador, um joguinho de videogame, tudo acontece como no roteiro especificado. A gente pode se dar bem porque a gente teve uma habilidade para passar de fase, ou a gente pode se dar mal porque a gente não soube jogar o jogo como o jogo era para ser jogado. Isso é uma visão meio forte, uma visão mais realista dessa lei, é que as regras, as instituições, o jogo como ele é para ser jogado, determinam incentivos, estímulos, desincentivos, desestímulos, delimitam o escopo das atividades de cada um dos atores que estão envolvidos nas eleições. O que isso quer dizer? Quer dizer que os partidos, os candidatos e os eleitores vão levar em conta as regras, ou se eles agirem como atores estratégicos, para tomar suas decisões. Outros fenômenos ocorrem que modificam o modo como o jogo político vai ser jogado. Você tem a legislação eleitoral, por exemplo, a ficha limpa, ou a existência de algo como a ficha limpa, modifica o modo como as regras são jogadas, tira jogadores do jogo. Você tem, por exemplo, outros fatores. As pessoas não vão participar do jogo político, do jogo para decidir quem vai tomar o poder, se não considerarem que a vaga que está em disputa é realmente importante. Do mesmo modo que elas vão participar se elas considerarem que o jogo, que a vaga que está em disputa é importante. Provavelmente as pessoas vão participar diferentemente da escolha do síndico do prédio ou do representante discente do que a escolha de presidente. Eu nem saberia dizer qual que é mais importante, do ponto de vista da proximidade da política, e provavelmente acontecimentos circunstanciais modificam totalmente o plano da disputa eleitoral. Basta a gente ver que há menos de uma semana faleceu um dos candidatos, e uma eleição que até um certo tempo se imaginava ser de um jeito, agora vai ser de outro jeito, simplesmente porque mudaram os candidatos, e isso modifica o campo da política. A discussão que eu quero iniciar, feito esse contexto sobre a Bíblia da política, é em que medida há, nas regras do jogo político eleitoral brasileiro hoje, espaço para a discussão de programas. Programa no sentido de propostas efetivas sobre o projeto de país. Em que medida, dentro do espaço, que é o espaço da disputa eleitoral, hoje em dia nós temos incentivos para a discussão de como o Brasil tem que mudar, evoluir, se fundamentar. E, como eu disse, essa discussão de propostas, ela vai sempre ser premiada pelos mecanismos que fazem com que esses atores estratégicos, partidos, candidatos e eleitores, vão levar em consideração. Eu vou pensar aqui principalmente nos partidos e candidatos que entram em pleitos para ganhar esses pleitos. Você tem outros
motivos para entrar em disputas eleitorais, como, por exemplo, ter visibilidade a um projeto. Isso é muitas vezes o que acontece com partidos pequenos, menores, que efetivamente não consideram ter uma chance de ganhar, mas vamos pensar nos partidos que entram para ganhar. Hoje em dia, se eu fizesse um primeiro balanço, eu diria que o espaço de discussão de propostas é muito limitado no Brasil. Hoje em dia, a nossa discussão na política eleitoral, ela não é efetivamente uma discussão sobre propostas. Ela vai ser uma discussão sobre outras coisas, e eu já vou explicar um pouco melhor o que são essas coisas, mas não há uma efetiva discussão propositiva de agenda. Mas para a gente fazer essa discussão, eu vou primeiro explicar qual que é o jogo que se joga quando há eleições no Brasil. Na verdade, quando vocês são chamados a votar, quando vocês serão chamados a votar em outubro e novembro, vocês vão estar jogando vários jogos simultâneos. Pensem que vocês estão na frente de um videogame e de repente vocês têm que jogar vários desses joguinhos ao mesmo tempo, e é basicamente isso que é uma eleição no Brasil. As eleições em 2014 vão juntar pelo menos 3 jogos. Você vai ter o jogo chamado de sistema majoritário absoluto, em 2 turnos, que é o voto para chefe de executivo. Vocês vão ter o jogo majoritário relativo, que é o jogo que é jogado para eleger o senador. E vocês vão ter um jogo que é complicadíssimo, aí vocês estão em nível avançado do Angry Birds, que é o jogo do sistema proporcional de lista aberta. Esse sim, complicadíssimo, como eu disse. Nenhum desses jogos gera estímulos a discussões propositivas hoje em dia no Brasil. Isso não quer dizer, como eu disse, que isso impede que essas discussões propositivas tenham espaço, simplesmente não há o estímulo. Como é que é uma disputa como a presidencial e a para governador, que é uma disputa por maioria absoluta? Basicamente, você tem candidatos que vão disputar 50% mais um do eleitorado. Às vezes você tem um felizardo que consegue isso no primeiro turno, mas geralmente você tem um grande investimento na sua campanha e você tem que fazer isso em 2 turnos. Você tem uma triste consequência na entrada num jogo como esse. Que se você não é o vencedor, se por exemplo, em vez de receber 71 milhões de votos, você recebe apenas 70 milhões de votos, você está disputando as eleições presidenciais no Brasil, você perde e não ganha nada. Você entrou, conseguiu 70 milhões dos votos. O colégio eleitoral brasileiro hoje são um pouco mais de 141 milhões de eleitores, e você, talvez, apesar como prêmio de reconforto, a probabilidade eventual de você ganhar em outra eleição, ter tido alguma visibilidade, mas nessa eleição você não ganhou nada. Isso é um resultado muito forte que acaba tendo impacto no modo como os partidos vão se preparar para essa disputa eleitoral. Nenhum partido sério, realmente sério, vai investir numa disputa eleitoral. Um partido sério é o partido que entra para ganhar, vai entrar numa disputa eleitoral como essa se não for efetivamente para ganhar, e isso estimula que entrem muito poucos partidos. Aliás, nem são partidos que entram, são grandes coligações de vários partidos, no sentido eles se organizam racionalmente, estrategicamente, para ganhar essas eleições e não ter esse custo enorme de jogar, quase ganhar e no fim das contas perder tudo. Isso, do ponto de vista do partido, dessas coligações, quando você tem poucos atores, ou seja, se você olhar a história, se bem que agora está um pouco diferente, mas geralmente essa lei que eu estabeleci dentro de que as regras eleitorais vão determinar o comportamento dos partidos, isso faria com que nas eleições majoritárias, essas eleições para presidente e para governador, majoritárias absolutas, você simplesmente tivesse apenas 2 grandes partidos. E uma tendência dentro dessa lógica seria que esses partidos muito provavelmente caminhassem para ter um programa político muito parecido. Ambos
tentariam fazer aquilo que a gente conhece dentro da ciência política como a captura do eleitor mediano. O eleitor mediano, dentro da ciência política, de jargão aqui para vocês, é aquela figura ideal, uma criação mental que é exatamente o centro do eleitorado. É aquela pessoa que, se tiver bom gosto, é 73% corintiana, que tem algumas políticas, algumas propostas políticas que a sintetizam, mas que também é uma pessoa que tem 26% de propensão a ser machista, de ser contra a demarcação das terras indígenas. É uma série de porcentagens idealizada, difícil de fato de você conseguir medir, que estabelece o centro do eleitorado. O eleitorado no Brasil é esse ponto. E se você é um partido, você captura esse ponto, você consegue moldar a sua figura política a esse eleitor mediano, você ganhou as eleições. Você ocupa uma posição dentro do espectro político que faz com que você vai atrair 50% mais um dos votos. E todos os partidos que vão disputar eleições vão tentar, partidos que querem ganhar as eleições, vão tentar capturar esse eleitor mediano. Isso determina o modo como esses partidos vão agir. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os partidos vão provavelmente cada vez mais serem parecidos. A disputa eventual entre programas desses partidos não vai ser uma disputa radicalizada ou de posições de muita controvérsia. Pelo contrário, sempre vai dar a impressão que eles estão pasteurizados e em concordância. Uma eventual discordância entre eles seria sobre, bom, o eleitor mediano está mais para a esquerda, está mais para a direita, eu vou mudar um pouco a minha política para o lado de como eu vou ganhar. E isso acaba gerando, então, um primeiro diagnóstico de que nesse tipo de jogo, o jogo que existe para a eleição de presidentes e governadores, a nossa política, a nossa disputa política, disputa pelo poder no lado eleitoral, ela é pouco propensa à controvérsia programática, pelo simples fato de que a disputa ela exige que você concorde. No caso das eleições para senador, isso é ainda mais dramático. As eleições para senador são uma eleição um pouco chamadas de maioria majoritária relativa, em que a disputa entre os candidatos ela ocorre em apenas um turno. Todas essas dinâmicas que existem dentro do sistema majoritário absoluto para presidente, por exemplo, que fazem com que poucos partidos queiram entrar, no caso da disputa para senador, isso é ainda mais forte, porque o investimento é enorme dentro das campanhas e a probabilidade de você ser eleito ela está submetida a uma série de imponderáveis e provavelmente aquele que é eleito ele não representa mais do que uma fração minoritária dentro do colégio eleitoral no qual ele estava se colocando. Em São Paulo, por exemplo, os dois principais candidatos a senador, o candidato do PT, o Eduardo Suplicy, e o candidato do PSDB, o Serra, eles, de acordo com as últimas pesquisas, têm mais ou menos 1/3 do voto. Ou seja, se um deles for eleito, basicamente eles estão como representantes nessa disputa, do modo como ela é, como representantes de apenas 1/3 da população, e você tem 2/3 de pessoas que não votaram nessas duas pessoas, e que, no fim das contas, não teriam espaço. E, de novo, essa pasteurização vai ocorrer, o que é até mais curioso no caso da disputa nessa disputa específica, porque tanto o Suplicy quanto o Serra são geralmente candidatos com uma posição programática bastante forte, mas ao que tudo indica, se eles jogarem o jogo como o jogo exige que seja jogado, eles vão, provavelmente, é esperado que eles tenham uma posição política muito parecida. Agora, as eleições
parlamentares, são, como eu disse, o nível avançado do Angry Birds, são um tipo de eleição que favorece o multipartidarismo. São eleições, eu não vou entrar aqui nos detalhes, só para vocês terem uma ideia. Se você entrar hoje no TRE, eu fiz esse exercício aqui de São Paulo, o TRE ele te lista uma série de cálculos que você tem que fazer para saber se o seu candidato vai ser eleito. São 7 cálculos, todos matemáticos. Eu achei, não é uma eleição fácil de explicar e de entender, eu não vou fazer esse exercício agora, mas eu vou explicar as consequências, como eu disse, estou fazendo o lado negativo da moeda sobre a política brasileira. As consequências são que os partidos eles acabam sendo enfraquecidos dentro dessas disputas parlamentares, como elas ocorrem no Brasil. São disputas proporcionais em lista aberta. Os partidos não são mais do que confederações de grandes políticos individualizados, que cada um, no fim das contas, quer ser eleito individualmente, em que o próprio partido não serve como uma base de discussão programática. O partido, pelo contrário, ele quer simplesmente estimular puxadores de votos a participarem do seu, não sempre, mas muitas vezes a participar como candidatos. Então você vai ter uma legião de subcelebridades, vedetes de última hora e afins que vão participar, e essas pessoas vão puxar voto. E se você jogar o jogo do jeito que o jogo tem que ser jogado, você vai ter estímulos reais, racionais, estratégicos. Não é um resquício, um erro do sistema. Isso é o que o sistema faz com que as pessoas, com que os partidos adotem como postura. E no fim das contas, você vai ter de novo uma política muito pouco programática, em que você não tem efetivas discussões sobre quais são os rumos do país, e se você tiver propostas, muitas vezes as propostas vão ser quase irresponsáveis. Elas vão levar a posições que não são sustentáveis do ponto de vista da factibilidade, simplesmente porque elas têm um lado mais de promessa política, a disputa pelo poder, mais do que efetivamente a condução do poder. A condução do poder, ela exige, até pelas características do governo do Brasil, que é um governo que é bastante restrito do ponto de vista orçamentário, das diretrizes orçamentárias, acaba tendo uma responsabilidade fiscal quase inerente atualmente na condução da política. Pelo contrário, no lado da disputa eleitoral, você tem todas as responsabilidades fiscais possíveis e imagináveis. Ou seja, é um aspecto, eu fiz uma descrição bastante difícil, bastante pessimista do modo como o jogo político é jogado no Brasil. E no fim das contas, nós somos convocados a votar, e vamos imaginar que nós, dentro de nós, temos a ideia de que o Brasil precisa, se não mudar radicalmente, pelo menos melhorar. A política, ela é um esforço permanente de você disputar rumos na melhoria do bem-estar, se não simplesmente o seu ou da sua coletividade, e de materializar em alguma medida aí uma ideia de democracia, que pode ser mais mínima ou mais forte. Eu prefiro a democracia entendida no seu aspecto mais forte, que é a capacidade e a possibilidade de nós termos alguma voz nas decisões que nos dizem respeito. E basicamente essa definição de democracia exige, põe na mesa, coloca com urgência a ideia de que nós precisamos de programas políticos. Nós precisamos debater os rumos do país. Nós precisamos debater o que é o bem-estar, como nós vamos estabelecer políticas de bem-estar programáticas dentro do universo político. Isso nos coloca duas opções. A primeira delas é fazer uma mobilização que almeje a reforma das regras. Se as regras estimulam esse tipo de comportamento que eu descrevi, que é um comportamento não programático, nós podemos criar novas regras melhores. Tem até, coincidentemente, antes das eleições, uma grande campanha chamada por movimentos sociais, vários deles tradicionais, como sindicatos, movimentos
como o MST e outros, em torno de um plebiscito por uma Assembleia Constituinte. Até eles têm um site, vou passar aqui rapidamente, que é www.plebiscitoconstituinte.org.br, onde justamente está colocada a possibilidade de você ter uma mobilização para modificar as regras eleitorais. Eu falei de um problema das regras eleitorais, que é essa tendência à pasteurização programática, mas você tem outras, como até a professora Esther mencionou, que é a sobreinfluência do dinheiro privado sobre o modo como as estratégias eleitorais vão ser realizadas. E isso essa campanha é uma campanha em torno da modificação das regras políticas. Mas é uma campanha que, no fim das contas, é quase uma meta política. Nós vamos modificar as regras eleitorais. E qual é a atitude a ser tomada quando você está dentro do jogo eleitoral? O jogo como ele é jogado hoje em dia. Todos esses níveis de Angry Bird que eu falei para vocês. Aí já é um pouco mais complicado, porque isso coloca em questão exatamente as determinações, as influências que as regras têm sobre o comportamento estratégico de vocês. É fácil você imaginar o tipo de comportamento a ser tomado quando, de fato, o seu voto ele pode ser colocado em um candidato que tem poucas chances, ou quando tem poucas chances de perder. Por exemplo, é muito improvável que se você fizer um voto programático no primeiro turno das eleições para presidente em 2014, um voto em relação ao candidato que você acha que mais tem a ver com aquilo que você pensa, esse voto, no fim das contas, faz com que aquele que você realmente não quer que seja o presidente do país seja eleito. Até porque é uma eleição em 2 turnos. Você vai estar simplesmente postergando o seu grande dilema para o segundo turno. Se nenhum dos 2 candidatos que chegarem ao segundo turno forem aqueles menos piores para você, você vai estar postergando a sua decisão. As eleições parlamentares também têm um pouco esse aspecto, que você pode acabar, como é muito fracionado, você consegue votar em candidatos que são aqueles com os quais você mais se identifica, sem que isso tenha uma consequência final no modo como as eleições vão ser determinadas. Agora, quando você está numa eleição majoritária, ou no segundo turno das eleições majoritárias absolutas, ou na eleição para senador, você tem um real problema. Porque ou você não age racionalmente, não vota no menos pior, e vota simplesmente naquele candidato que você acha que é aquele que vai realmente representar a sua política do jeito como você acha que ela tem que ser representada. E se você tiver uma posição meio fora do eleitor mediano, você não tem nenhuma chance de emplacar, ou você vai ter que agir racionalmente e votar naquele que você acha que é o menos pior a ser eleito. Isso é um real problema. E eu não vou tentar resolvê-lo agora, mas o que eu poderia dizer, sem entrar no modo como as regras influenciam os nossos comportamentos, é que uma graça de você pensar no espectro político como tendo um eleitor mediano é que você sempre consegue deslocar, a partir de mobilização por meio da sociedade, o ponto em que essa mediana cai, o ponto onde esse centro cai. E no fim das contas, é o modo como as regras da sociedade determinam as regras das eleições. É isso aí, espero não ter passado demais. Bom, agradecer muito o professor João e a professora Simone. Foram falas complementares, né? Vocês viram, talvez a gente tenha errado a ordem, porque o João tratou do jogo político pré-eleitoral, né, das disputas partidárias antes das eleições, e a professora Simone tratou do funcionamento dos poderes pós-eleição, eleitos os representantes do povo, como eles se articulam dentro dos poderes do Estado e como essa articulação é permeada também pelas disputas políticas. Bom, eu teria algumas questões. Alguém da plateia já tem questões? Não?
você tem... Posso fazer as minhas antes? Eu vou só adiantar. Mediadora, manipuladora, né? Faz as suas, eles respondem e a gente abre um bloco de perguntas. Não, acho que a gente faz um bloco junto. Porque, enfim, a gente faz um bloco enquanto eu faço, outras pessoas de repente se animam. Bom, eu tenho uma pergunta, na verdade um tema de pergunta que é um pouco para os dois, para o professor João e para a professora Simone. Dando aula e conversando com jovens e, enfim, participando das manifestações do ano passado, um tema que é recorrente nas conversas é apatia, né? Enfim, apatia política que pode ser descrita com outras palavras, descrença na política, desilusão, desinteresse, enfim, ou então descrença de que esses poderes, o poder executivo, o poder legislativo, possam de alguma forma representar, mudar alguma coisa ou serem instados a fazer algo que efetivamente me represente ou que vá transformar a realidade social. Para a professora Simone, a discussão da governabilidade interinstituições, inclusive foi mencionado o caso do Collor, soma-se com a visão negativa que essa discussão sobre a governabilidade interinstituições, de alguma forma, tem alguma coisa a ver com a visão negativa que os políticos têm na sociedade. Para essa agenda de pesquisa, para esse campo de pesquisa sobre instituições, é relevante a legitimação desses poderes, dessas instituições junto ao eleitorado? É um problema ou a questão sequer se coloca? Né? A governabilidade ela se dá internamente e como se faz a interface entre instituições do Estado e sociedade civil? Né? Tem alguma resposta? Né? Porque, de fato, as abstenções crescem, os votos brancos e nulos crescem, há um sentimento de insatisfação difuso, e ok que o sistema eleitoral, né, o sistema político funciona e o executivo está aprovando 90%, mas tem alguma resposta dessa agenda de pesquisa para esse desinteresse, essa desilusão com o sistema político ou não? Para o João, a sua fala aponta, e no final você explicitou, eu tinha feito a pergunta antes, que mudanças nas regras eleitorais podem trazer de novo um debate programático, né? Eventualmente um choque, né, a reforma política via Constituinte ou fora da Constituinte, pessoalmente, acho que é um erro de avaliação de conjuntura apostar na Constituinte, mas isso a gente conversa na sala dos professores. Apostar numa reforma política, ela é capaz de mudar essa sensação? Ela é de fato capaz de mudar a discussão sobre programas e trazer à tona a discussão de programas e visões de sociedade e projetos alternativos, ou só deslocando o centro, ou ainda é preciso fazer uma análise da origem histórica e da história da formação política brasileira, dos seus partidos fisiológicos. É preciso discutir, por exemplo, a posição do PMDB e a posição do PSD, partidos que fazem associações e que puxam o sistema político para o centro. Tem uma análise da década de 80, impressionante, do Klaus Hoff, né, falando sobre o sistema, você deve conhecer, o sistema partidário competitivo. Enfim, a mudança nas regras meramente consegue fazer a mudança de programa? Tenho essa dúvida. E por fim, para Simone, você falou sobre executivo e legislativo, eu sou advogada, levo questões sociais de direito à educação para o judiciário, inclusive, enfim, e sou muito criticada por uma parte dos cientistas políticos e, enfim, dos políticos também, além dos cientistas políticos, dos políticos em persona, por uma suposta judicialização. Que papel? Só uma palhinha, enfim, da sua visão sobre que papel o judiciário ocupa na formulação e implementação de políticas públicas. Ele só atrapalha? É uma pergunta que tem a ver com, enfim, fiquei curiosa saber. Acho que tem que passar para a Beatriz. Acho que não. Oi, boa noite. Eu sou aluna do segundo ano e eu estou fazendo um projeto científico aqui na Casper que eu analiso as páginas do new media de alguns vereadores da minha cidade, do São Caetano. E fazendo essa pesquisa, lendo sobre alguns assuntos, eu vou até complementar um pouco o que a Esther disse, porque eles falam um pouco sobre a cultura política, que o que os políticos dispõem é o
que gera da cultura política. Então, como a gente não tem uma cultura política tão aflorada como outros países, então eles não dispõem de tantas ferramentas. É o que você falou de gerar estímulos nas páginas, que eles não geram tantos estímulos. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Se seria uma consequência que acontece em razão da cultura política, ou se é algo que já sempre foi assim e que realmente já era programático, como vocês estavam dizendo, que não mudou mesmo. Eu sou o Guilherme do primeiro ano e eu queria saber, a minha dúvida é, se o professor João falou de votar no primeiro turno seguindo uma ideia mais programática. Eu queria saber, até por experiência própria, por que as pessoas se sentem tão motivadas a votar em partidos menores, às vezes mais identificados com a própria pessoa, para as eleições legislativas, mas não para as majoritárias. Por que isso dá um bloqueio, digamos assim? Que é pelo menos o que eu percebo. Ok. Eu começo com a questão da governabilidade, que eu acho que é um ponto bastante importante para a gente pensar a política aqui no Brasil. De fato, não ter governabilidade, ou que o governo comece a sofrer derrotas no plano, na arena legislativa, é de fato uma situação que pode trazer maiores problemas. Talvez um sistema presidencialista não é tão grave quanto se fosse um sistema parlamentarista, mas ainda assim, enfim, dependendo da questão, pode ser ruim o executivo perder uma proposta perante o cenário internacional, pode ser ruim porque outras propostas, bom, já que perdeu aqui, a oposição começa a bloquear outras questões. Então, a governabilidade ela é uma questão importante. Mas o que eu gostaria de destacar nisso, e aí em que medida a governabilidade se liga à questão da apatia política, é que se o eleitorado não tiver a percepção da importância dos poderes instituídos, né, mas não só do executivo, mas principalmente do poder legislativo, isso cria uma descrença em relação à importância das regras do jogo. O João foi muito crítico em relação a isso. E eu acho que ele tem um pouco de razão. Mas eu estou vendo regra, eu estou me referindo à regra do jogo no sentido mais abrangente do que é viver numa sociedade que almeja receber o rótulo de democrática. Então, me parece que a gente continuar nessa perspectiva, as pessoas não acreditarem nas instituições políticas, isso é muito ruim do ponto de vista do que é a democracia. Eu não acho que a democracia é só a regra do jogo, é só o aspecto eleitoral. Eu compartilho, né, da convicção de que eu gosto muito de um autor que vocês talvez conheçam, que é o Dow, que ele nem usa o termo democracia para essas nações contemporâneas que a gente chama de democrática, ele usa o termo poliarquia, porque para ele a democracia tem uma dimensão além, né, de política social e de estado de bem-estar social. Então, eu me pergunto, de que vale gerar governabilidade, o executivo ter 90% das coisas aprovadas, se esse tipo de resultado não fomenta a crença e a credibilidade na importância das instituições políticas. Então, eu acho que são duas coisas que não podem estar separadas. Me parece que, justamente, como a gente tem a gente como eleitor, existe um distanciamento e até mesmo um desconhecimento sobre o que é a atividade legislativa, e
e aí retomando a minha fala inicial, como a gente tem muito contato, ou muita informação sobre os aspectos negativos, isso só realimenta a apatia. Mas a democracia, ela não é só um mero jogo de interesses. Eu não quero só renda, status e poder. Né? Democracia é algo mais. Então, voltar aos clássicos e pensar a institucionalização das instituições políticas está na raiz da nossa sobrevivência como ser humano. Né? Assim, as garantias dos meus direitos civis estão pautados pela importância das instituições políticas. Se as instituições políticas não interessam mais, não têm importância, quer dizer, quem sou eu como cidadã e como merecedora de desfrutar direitos de cidadania? Então, eu acho que a minha preocupação não é só com governabilidade, eu acho que há outras questões aí. Em relação à judicialização da política, esse é um grande tema, né, contemporâneo, porque, na verdade, questões sociais estão sendo postas, elas aparecem na sociedade como uma demanda legítima, e muitas vezes as instituições políticas não estão dando a devida atenção a essas questões. Então, só nos resta recorrer ao judiciário. Mas me parece que isso é um fenômeno muito forte no Brasil, justamente porque a gente tem instituições políticas que não valorizam um dos poderes que poderiam fazer essa ponte entre sociedade e Estado, que é o legislativo. Então a gente continua, quando a gente pensa em política pública, a gente não pensa no legislativo, a gente pensa no executivo. Né? Então a gente precisa mudar isso, porque é uma forma dos bons políticos poderem mostrar para a sua clientela, para o seu eleitorado, o que efetivamente ele faz. Agora, ele precisa ter um espaço institucional, porque se ele não tiver um espaço institucional, o que sobra para ele fazer, ou se desiludir com a política, e muitos assumem um mandato e não voltam, né, para o campo da política, ou fazer política de clientela. Só que política de clientela me parece que não nos ajuda. Não queria dar a impressão que eu também não acredito em instituições, pelo contrário, eu acredito que as instituições elas têm que ser aprofundadas do ponto de vista democrático. Eu acho que no Brasil hoje, quando a gente pega a literatura da ciência política, nós temos geralmente tendência a ter uma definição muito mínima do que é uma democracia, que basicamente conecta existir uma democracia a você ter eleições com certa periodicidade, regularidade, que sejam eleições competitivas. Isso é uma definição mínima. A noção de democracia que eu gostaria de ver institucionalizada é uma democracia, como eu disse, que daí, talvez conectado um pouco com o Dahl, mas uma referência que eu conheça até o Ânoro, a ideia de uma democracia onde as pessoas efetivamente participam das decisões que lhes dizem respeito. Uma democracia participativa, uma visão profunda de democracia. Hoje em dia, o que acontece no Brasil é que as decisões políticas elas são, muitas vezes e no geral, distanciadas do eleitor. O eleitor vota e, no fim das contas, o que acaba acontecendo depois no poder fica longe desse eleitor. E isso estimula, voltando àquela minha ideia de que nós estamos todos determinados pelas nossas racionalidades, isso estimula a apatia. Se você simplesmente, como participante de uma democracia, seu papel é simplesmente votar, e no fim das contas você não participa da elaboração de políticas, e você está num colégio eleitoral do tamanho do Brasil, em que um voto, seu voto individual, não representa o destino dessa eleição, não modifica efetivamente o destino dessa eleição, você vai tomar, provavelmente, você vai ter incentivos para tomar uma decisão que não vai ser uma decisão baseada no seu esforço. Você vai votar
simplesmente porque você tem que votar, você tem que pagar uma multa se você não votar, mas você vai ter uma apatia em relação aos rumos da política, simplesmente porque você não está sendo convidado permanentemente fora da regularidade da eleição a participar. É um pouco diferente se você toma experiências democráticas mais participativas, tem um monte. O Brasil é pioneiro nisso. Infelizmente são cada vez mais abandonados. Uma delas é o orçamento participativo, em que as pessoas muitas vezes eram convidadas a deliberar, não simplesmente eram consultadas, mas deliberar sobre os rumos orçamentários das suas cidades. Isso você realmente empodera as pessoas estão participando das decisões que lhes dizem respeito. E essa é uma visão de democracia mais profunda. E eu gostaria de ver no Brasil uma institucionalização nesse sentido. E respondendo a sua pergunta sobre a cultura política, eu acho, assim como regras e como a questão da cultura política, as coisas tomam tempo. As regras, os atores vão passando por processos até saberem como agir mais eficientemente dadas as regras que existem. A eficiência e o modo como o poder e como, por exemplo, a fidelidade partidária ocorre, os votos em blocos ocorrem hoje no Brasil, teve um processo até chegar a esse ponto, num certo equilíbrio. A cultura política é a mesma coisa. A cultura política, ela não depende imediatamente das regras. Ela vai ser um processo pedagógico de evolução. Hoje em dia, a minha avaliação é que as instituições elas não estimulam a uma cultura política participativa no Brasil no geral. Pelo contrário, elas estimulam a apatia. As pessoas que já participaram de várias eleições, elas estão mostrando isso. Tem uma atrás da outra, pesquisas uma atrás da outra, mostrando que as pessoas, se lhes fosse dado o poder de decidir, elas não gostariam de votar, porque votar é mais caro do que simplesmente ficar em casa sem fazer nada. Você tem que ir lá, um saco, às vezes é chamado para ser de mesário, e as pessoas não querem ter esse custo. É um custo pequeno diante das decisões para o país, porque elas, de fato, não estão tomando as decisões do país, estão simplesmente participando de um ritual de delegação. Do ponto de vista de por que as pessoas votam no primeiro turno e como elas votam no primeiro turno e nas eleições proporcionais, as eleições proporcionais elas influenciam um tipo, como você é eleito com menos voto, quando você participa, a partir do momento que você está num partido que provavelmente vai atingir um limite chamado quociente eleitoral, você consegue calcular com uma certa previsibilidade o número de votos que você vai precisar para ser eleito. Geralmente não são tantos votos, são bastante votos, mas não são 71 milhões de votos que você precisa para uma eleição do nível do executivo. E esse tipo de situação no Brasil, dadas as contingências que são colocadas, as circunstâncias que eu elaborei um pouco, isso faz com que você tenha mais propensão a votos de clientela. E votos de clientela você pode ter simplesmente um partido pequeno. Eu estava vendo agora a lista dos 32 partidos que vão ter candidatos nessas eleições. Você tem o Partido dos Ecológicos da Nação, o Partidos Ecológicos Nacionais, que é exatamente o PEN, a não ser confundido com Partidos Aposentados da Nação, o PAN, que acho que nem existe mais. Esse tipo de partido, imaginando que ele esteja numa coligação que lhe garantam um certo quociente eleitoral, você vai ter uma propensão, se tiver pelo menos um candidato forte, a ele estabelecer uma clientela, um pequeno grupo, e tentar por todos os meios fazer com que esse pequeno grupo demográfico, suficiente para ele ser eleito, vote nele. Então você tem mais probabilidade de pulverização nesse aspecto. Os votos de primeiro turno, as pessoas provavelmente elas já tomam, se tem duas coisas, uma delas é otimista. No Brasil as pessoas conseguem, até com um grau elevado de eficiência, dizer quem está à esquerda de quem. Então as pessoas, quando elas votam num certo candidato que elas acham mais progressista, elas efetivamente estão votando porque elas acham que ele é relativamente mais progressista do que o seu oponente.
Então, as pessoas elas têm essa noção de identificação ideológica. Então, as pessoas elas estão numa mesma matiz, mas, diferentemente, são eleições muito custosas. Então, você tem mais probabilidade de ter menos partidos. E as pessoas também vão acabar votando no menos pior do segundo turno. As pessoas não querem simplesmente chegar no segundo turno, onde as duas opções são horríveis. E elas acabam votando para não desperdiçar o voto, também no primeiro turno. Seria uma tentativa de explicação. E uma coisa que você mencionou, que é a questão do voto nulo. O voto nulo é um péssimo voto de descontentamento, simplesmente pelo fato de que o voto nulo em nenhuma das eleições é considerado como voto válido. Então, simplesmente você está restringindo o número de votos que os candidatos vão disputar. Foi o caso no Brasil, entre as bizarrices das nossas regras, em que os votos nulos e brancos eram considerados como votos válidos nas eleições legislativas. Não é mais o caso. E também, desmistificando talvez, vocês que não estão no âmbito da política talvez não saibam, votos nulos não anulam eleições. Se você tiver... Não, mas existe essa fantasia de que você tiver um número maior de votos nulos do que de um candidato, as eleições vão ser anuladas. Isso não existe. A única possibilidade de você ter uma anulação de eleições é se, por exemplo, você tem um candidato, a candidatura, depois das eleições, é impugnada, esse candidato tinha mais votos do que a soma dos outros votos, aí você tem um processo de anulação de eleição. Esse é o único caso e não é voto nulo. É um voto de candidatura impugnada e provavelmente essa regra vai mudar, como todas as regras sempre acabam mudando. Então, o voto nulo não é um voto de descontentamento. Eu também não acho que o voto no palhaço seja um voto de descontentamento. Ele é um voto, de certo modo, de piada em relação ao sistema político, mas ele despolitiza. É um voto de despolitização e a graça aqui é o processo de politização. A gente tem mais uma coisa rapidinho, quem precisa na aula, só assinar na hora complementar aqui, tá? Oi, tudo bom? Eu vou tentar formular minha pergunta aqui, não sei se vai entender. O Cabe chamou a gente aqui com o título que é a política. E eu fiquei pensando em mil coisas. Até a posição aqui para você em casa, aqui, para um debate. Enfim, fiquei pensando nisso. E sobre a ação política. A minha pergunta vai mais nesse sentido. Vocês falaram, né, que vocês foram chamados com o título que é Política no Brasil e falar sobre os poderes, como os poderes funcionam. Enfim, acho que realmente foi o que vocês falaram. Mas a minha pergunta é sobre a ação direta, política, assim. Porque a Esther falou sobre apatia. E, enfim, hoje teve uma nota no jornal, que eu não vou saber o nome dele, não vou lembrar, de uma porcentagem significativa das motivações para a queima de ônibus no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram. E lá estava que a função principal encontra as ações policiais violentas no Rio, então por isso que é a queima de ônibus no Rio de Janeiro. E daí nisso, eu fico também pensando sobre a ação direta de uma pessoa que acredita no transporte público e tal, e pula uma catraca ou não queira pagar o preço que o transporte público impõe e tal. E a minha pergunta é essa, assim, sobre a ação direta política, se há realmente apatia política ou se há apatia em relação a esse sistema. Porque onde se encaixa essa pessoa num cenário de eleição, por exemplo? Em quem ela vota? Ela vota o quê? Não sei, essa é a minha pergunta. Eu não sei se ficou claro. Então. Posso fazer a pergunta? Tá. Eu vi a professora comentando no início sobre a questão do lobby, né? E eu acho engraçado no Brasil porque a imprensa ela meio que ignora, né, essa questão. Pelo menos o meu jeito de analisar os telejornais e tudo mais. E olhando para o lado
financeiro das campanhas políticas, né, dos candidatos dos partidos maiores, a gente vê doações da Friboi, doações da Odebrecht, né, que foi a maior construtora envolvida na Copa do Mundo. A Friboi é aqui o maior anunciante hoje do meio privado que faz propagandas em horários de pico na mídia aberta e tal. Tem feito, assim, doações, acho que 1/3 ou 2/3 do seu lucro total para partidos, né, como o PT, PSDB e uma parte também, acho que para o PSB também, né. Então, eu gostaria que vocês fizessem um tipo de comparação com outros países europeus ou norte-americanos sobre esse sistema de financiamento. Se o Brasil é um país que está ultrapassado, né, ou se isso é comum hoje em dia. Eu costumo brincar com os meus alunos, dizendo que há certas questões no Brasil que não são questões de política, mas são questões de polícia. Caixa 2 é um problema sério. Financiamento de campanha é mais um grande problema que eu acho que a gente precisaria discutir um pouco mais, entender um pouco melhor. Eu acho que no caso que você menciona especificamente relacionando atividade de lobby com uma possível, financiamento de campanha e essa proximidade de grupos privados com a política, me parece que só tem uma solução para resolver isso: transparência total e punição quando violar a regra. Então, eu acho que não tem muito jeito. Aqui no Brasil a gente tem um certo pudor em admitir a atividade lobista como se ela fosse escusa. Ela é escusa quando ela é escondida, né? Quando ela não é transparente, quando as regras do jogo não estão claras, né? Mas qualquer um de nós que trabalha com a política, que estuda políticas públicas, a gente sabe que há textos de medidas provisórias que chegam prontos no Palácio do Planalto. A gente sabe que há textos de projetos de leis que chegam prontos para os partidos políticos, para os parlamentares, né? Eu não vejo justificativa para não regulamentar a atividade lobista. É preferível a gente estar em Brasília e encontrar uma pessoa com a plaquinha lobista do que a gente simplesmente não saber, né? Então eu acho que é uma atividade legítima e que precisaria ficar às claras. Hoje de manhã eu dei aula sobre partido político, crise de partido político. E eu indiquei um texto que eu gosto muito e que a posição dessa autora é que há um tipo específico de partido político que está em crise, que são, na visão dela, os partidos de massa, né? São partidos que eles têm uma relação entre representante e representado mais próxima, né? Normalmente são partidos que se organizaram em termos classistas, em termos das clivagens sociais. E que no mundo contemporâneo, na visão dessa autora, a gente vive uma crise partidária, uma crise sobre a questão da representação política, mas que ela atinge muito, muito fortemente, principalmente os partidos de massa. Quem é a autora? Maria Isabel Valadão. Eu posso te passar a referência, se você tiver interesse. É um texto muito bom, assim, eu gosto muito desse trabalho. E quando o rapaz fala de ação política, eu me lembrei dessa conversa que eu tive com os meus alunos hoje de manhã, né? Eu sou a representante mais idosa dessa plateia. Quando o João estava fazendo a apresentação dele, eu voltei para o passado, para os anos 80, mais especificamente.
Estava saindo do colegial e tentando pensar o que eu iria fazer da vida. E durante uma boa parte da minha vida como cidadã e alguém que gostava da política e tudo mais, eu não sei se é uma questão geracional, mas a minha ação política dos últimos 30 anos, ela foi pautada por ações estratégicas. Né? Eu fui educada politicamente no sentido de eu não calculo se o meu candidato se ele tem potencial para vencer essa eleição. Eu fui educada politicamente no sentido de que é um passo a passo. Hoje eu voto no meu partido ou em tal candidato, sabendo que ele não vai ganhar a eleição, mas que ele está reunindo capital social para que numa próxima eleição ele esteja mais fortalecido. Então, eu venho de uma geração que a gente, não vou falar a gente, mas que eu pelo menos acreditava numa ação política que era planejada. Né? Então, a gente sabia que o nosso ato de votar não era para aquela eleição, mas que a gente estava dando uma contribuição para uma construção. Porque aí eu acho que tinha uma ideia de programa, de agenda de governo, e eu acho que você tem total razão quando você diz que isso se perdeu. E eu acho que se perdeu mesmo. E os partidos que hoje se apresentam para vocês, jovens eleitores, eles estão muito pautados pelo imediatismo. E foi por isso que eu me lembrei da minha aula de hoje de manhã. Porque eu fui eleitora, e sou ainda em boa medida, num tipo de partido que ele poderia ser classificado como partido de massa. E se é verdade o que essa autora diz, que os partidos que estão em crise de fato são os partidos de massa, me parece que essa crise de apatia e que, portanto, a ação política, ela deixa de ser pautada por uma relação, por uma atividade, pela sua inserção numa atividade político-partidária, e passa a ser muito mais uma atividade pautada pela ação individual. Então é o sujeito que queima o ônibus, né, que pula a catraca, né, ele está abrindo mão, não abrindo mão, mas enfim, ele não se sente mesmo representado, ele não tem esse vínculo. Porque a construção do vínculo, ela é um processo. E a resposta não dá para ser imediata. Você constrói um passo a passo. E aí, como a gente está vivendo um momento onde tudo é o imediato, o rápido, a necessidade de estar na mídia, de virar celebridade, de ter informação ali, a gente está criando eleitores que ou eles caminham num sentido de uma total apatia, ou eles vão para o imediatismo. E o imediatismo é curral eleitoral. Eu voto no fulano porque ele vai fazer isso e o retorno é imediato. Isso precisa mudar, porque senão a gente só está cultivando, incentivando cada vez mais esse tipo de prática. Okay? Eu pedi para o João para fazer um comentário a partir da sua resposta e da pergunta do... Esqueci seu nome. Como? Gabriel. Do Gabriel. Ouvindo a professora Simone falar, enfim, eu sou de outra geração, um pouquinho mais nova, e eu também fui forjada na ação coletiva, enfim, não tenho militância partidária, mas sempre participei de movimento político. E eu também, você falou de ação estratégica, eu sempre, enfim, quando penso nessas ações diretas, como você chamou, eu vejo a diferença da minha prática, que é de uma ação coletiva e refletida e estratégica e muito pautada pelo coletivo. Eu sempre brinco e conversando sobre isso com colegas de militância e pessoas que atuam na política, enfim, pessoas interessadas em política em geral, eu sempre digo que o sistema, a nossa sociedade, a nossa realidade social, ela é muito organizada e muito estruturada da forma como ela é hoje. Se você tem algum anseio de transformação,
na minha visão, é uma visão particular, tem visões diferentes sobre isso, mas na minha visão você tem que se organizar para enfrentar. É muito difícil que uma ação desorganizada, que empurre para o caos, a não ser que você considere que o sistema está à beira do caos e você está dando mais um empurrãozinho para ele ir para o caos. A minha análise de realidade não é essa. A minha análise é a realidade desigual, injusta, a realidade social brasileira ela é muito desigual, injusta e precisa ser modificada. Ela é extremamente organizada, boa parte dela está no poder, e para você enfrentar essa realidade e buscar caminhos de transformação, você precisa se organizar. Então, para mim é difícil, enfim, obviamente a ação política direta, ela explicita descontentamento. Eu acho que, discordando até um pouquinho do João, eu acho que o voto nulo, ele pode não anular a eleição, mas ele diz algo, ele é um recado para o sistema político. Então ele pode não ter, nas regras eleitorais, ele pode não ter uma efetividade, não vai ter, mas se tiver 20% de votos nulos, é uma crise de legitimidade para o sistema político, embora não seja uma crise formal, né? Mas eu acho que é uma crise de legitimidade. Assim como queimar ônibus, está explícito que uma certa população tem um certo descontentamento. Como está explícito quando quebram bancos, como está explícito, enfim, a tática Black Bloc tem, enfim, a gente podia discutir aqui. Ela explicita um descontentamento com algumas instituições, ela explicita um descontentamento. Eu acho que não é possível, a partir desse simples descontentamento, você transformar a realidade. Eu pessoalmente, acredito na ação coletiva organizada, né? Mas é isso, talvez sejam experiências. Eu acho que a ação direta e a ação individual, ela dá recados, mas ela não é capaz de organizadamente transformar e enfrentar o sistema político. Sobre o lobby, só um papo palhinha, eu já estudei um pouquinho sobre isso, não sou especialista no assunto, mas nos Estados Unidos, em que o lobby é regulamentado, ainda assim, os grupos que conseguem se organizar para fazer lobby que custa dinheiro, né? Tem um lobista, tem um advogado que é responsável por ir ao Congresso, bater na porta dos deputados, bater na porta dos senadores, exige dinheiro. Em geral, o lobby tem as porcentagens, se eu não me engano, é algo em torno de 90% de lobby empresarial e 10% de ONGs e ações coletivas, enfim, ou desvinculadas de poder econômico, vamos fazer essa divisão, né? Desvinculadas de poder econômico direto, interesse direto em algum contrato, e 90%. Então, fazer lobby é caro. Eu concordo com a professora Simone de que o atual estágio em que estamos é o pior dos mundos, porque o lobby acontece e ninguém sabe dele, né? Você não tem publicidade, por exemplo, da agenda dos deputados, da agenda dos... Até agora tem, com a Lei de Acesso à Informação, a agenda teve o avanço na publicidade, inclusive da agenda dos políticos, mas ainda assim tem uma parte que é feita no cafezinho, tem uma parte que é feita com os assessores, tem uma falta de transparência sobre quem faz, como faz, com qual agenda, garantir agendas equânimes e tal. Mas mesmo a regulamentação, mesmo num país em que há uma regulamentação, como são os Estados Unidos, em que há uma regulamentação e é mais institucionalizado, predomina o poder econômico que é capaz de manter lobistas orbitando em torno do Congresso, né? Então, continuamos no desafio, tal como é na mídia, tal como são as eleições, de como romper e quebrar a vinculação entre poder econômico e poder político, né? Porque esse é um vínculo que a gente tem na nossa sociedade, poder econômico aliado estreitamente com o poder político. Isso é um problema, talvez as regras, talvez o financiamento público de campanha, não sei, ajudem a quebrar, mas é um nó que a gente precisa enfrentar. Vou falar brevemente. Eu queria fazer uma distinção em relação ao que o Gabriel disse. Ele usou dois exemplos, a queima de ônibus e o pular catraca. Acho que são exemplos perfeitos, mas muito diferentes. E queima de ônibus é basicamente o voto nulo. Voto nulo, queima de ônibus, que são medidas que simplesmente atestam descontentamento, que eventualmente podem levar a uma crise de legitimidade, não modificam as perspectivas de possibilidade. Quando a gente pensa em programa político, que foi uma ideia
que eu coloquei, que eu quis enfatizar, o que a gente está colocando é: imagine como seria uma sociedade se nós tivéssemos passe livre, seu catraca, pular catraca. Ou seja, você está fazendo uma proposta. Essa sua ação direta, ela está movida a partir de uma proposta que é uma proposta positiva, programática. Interessantemente, nos protestos do ano passado, aquilo que chamou a atenção é que foram protestos, por um lado, movidos por descontentamento, aumento de uma tarifa, mas que colocaram uma proposta na mesa. Os candidatos dessas eleições vão discutir essa proposta. Está colocada, essa é uma visão de mundo. Vamos fazer uma proposta onde você discuta políticas de apoio à amamentação. Isso é um amasso. Ou seja, quando as mulheres se decidem a se organizar, fazer um tipo de protesto específico, elas estão vislumbrando a possibilidade de nós vivermos em uma sociedade diferente. Quando você queima um ônibus, a mensagem que você está passando é uma mensagem de descontentamento, mas muito mais próxima a uma mensagem de que também o mundo ele não vai mudar do jeito que ele é. Ou seja, você também está fazendo uma política de impossibilidade. Eu acho que isso é uma política errada. Eu acho que o voto nulo, nesse aspecto, ele também é o tipo desse de descontentamento. Passa uma mensagem, é verdade, mas é uma mensagem ruim do ponto de vista do programa. E é o que a gente mais precisa do ponto de vista político, ao meu ver, quando a gente pensa o que é a política, ou pelo menos o que deveria ser a política é o espaço também da utopia. Essa ideia de você projetar um tipo de sociedade que você conseguiria mostrar que é uma sociedade desejável, viável e, do ponto de vista do modo como a política ela é feita, atingível. E eu acho que esse seria o elemento que mais falta. Eu acho que a pergunta do lobby ela foi contemplada, assim, só dizendo, eu acho que é uma sociedade utópica na qual eu gostaria de viver. Não cabe você sobrevalorizar o voto ou o poder das pessoas que mais têm dinheiro. Isso gera uma perversão dentro do sistema. Eu acho que as pessoas que deveriam participar das decisões são as pessoas que são mais afetadas proporcionalmente ou no geral em relação às decisões que são tomadas, e não simplesmente as pessoas que mais têm poder de participar. E o dinheiro é poder de participação. Muito obrigado. Só para encerrar, enfim, foi um debate rico, acho. Já tocou o sinal. Eu queria de novo agradecer muito a presença da professora Simone, foi um prazer estar na mesa com você. Agradecer muito o professor João, agradecer o Centro Acadêmico que organizou tão bravamente, especial a Beatriz, que enfim articulou, mas todos os membros do Centro Acadêmico e a Coordenadoria de Cultura Geral. E dizer que aqui na mesa a gente teve algumas divergências, como é óbvio, quando a gente discute política, mas dizer que acho que tem um grande acordo na mesa, que os três professores e aparentemente quem está aí na plateia também, está todo mundo preocupado com como aprofundar a democracia nesse Estado democrático de direito que a gente tem. Todo mundo que ficou aqui até essa hora gosta de política e quer pensar em caminhos, meios institucionais ou não de participar e de lutar para que, de fato, as decisões políticas sejam tomadas por aqueles que têm soberania, né? Que são o povo, que é o povo. Então, agradecer e, comunhando desse projeto de aprofundamento da democracia no Brasil, a gente encerra essa primeira discussão, esperando que nas próximas segundas-feiras a gente tenha mais debates interessantes como esse. Segunda-feira, a inserção da mulher no espaço público e a representação política. E aí depois a gente já começa com o debate com os candidatos de todas as coligações. Todas as segundas-feiras, 5h30 da tarde. Tá bom. Muito obrigada. Até a próxima.